amados, em nome do nosso Senhor Jesus, que bom ter com vocês para essa terceira aula. A gente já falou sobre o amor grandioso de Deus, a gente já falou sobre a realidade do pecado que causa barreira, empecilho para a nossa comunhão com Deus. E hoje, em nossa terceira aula, nós iremos falar sobre perdão. Sim, perdão. Quer seja exercer o perdão, ou quer seja receber o perdão. O perdão é essencial, fundamental na vida de um cristão. Várias vezes a gente tem que aprender a perdoar. Outras vezes a gente tem que aprender a receber o perdão. E isso faz parte do fundamento de uma nova criatura. É essencial para o desenvolvimento da sua e da minha fé. Mas gostaria de falar alguns pontos rapidamente para a nossa edificação. E nós iremos assim desenvolver isso. Mas eu quero que você não se esqueça de um texto fundamental, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para duas coisas: nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus maravilhoso! Ele dá o perdão e Ele purifica. Purificar é outro assunto. O que irei falar é sobre o perdão que Deus nos dá, que a gente tem que receber, e que a gente tem que dar, e que a gente tem que receber. Ora, alguns pontos irão nos ajudar para clarear melhor esse assunto. O primeiro ponto é que o perdão não é uma opção. Não, Deus não nos deu essa opção, perdoa se eu quiser. Não, o perdão é essencial. Sabe, meus amados, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil perdoar aquele que nos ofende. Difícil, porque isso envolve mágoas, envolve às vezes feridas profundas, e a gente tem que aprender a lidar, a resolver essas situações que estão entravadas em nossos corações. Mas mais uma vez eu repito, perdão não é uma opção. Em Lucas capítulo 17, versículo 4, Jesus Cristo se torna bem claro, quando ele diz: olha, quando o irmão que pecou contra ti vier pedir perdão, você deve perdoá-lo 7 vezes no dia. Lucas 17:4, Jesus orienta: perdoar mais de uma vez. Nós não temos outra opção. Não acumule dívidas no teu coração, não acumule mágoa no teu coração, não acumule falta de perdão no teu coração. Pastor Johnny, mas eu não tive culpa. Independente de quem teve culpa, Jesus, ele nos manda, nos chama, nos orienta para perdoar em todas as circunstâncias, porque foi assim que Jesus fez conosco. Jesus não teve culpa. A culpa era minha, era tua, era nossa, por causa do pecado, aula passada. Mas mesmo assim ele decidiu nos perdoar. Mesmo assim ele pagou o preço para nos perdoar. Mesmo assim ele fez o que era possível para apagar, perdoar as nossas ofensas contra ele. Então perdão não é uma opção. Isso nos leva para a segunda lição. O perdão, ele não é um sentimento. Às vezes as pessoas ficam dizendo: eu não me sinto assim pronto para perdoar. Eu não estou com vontade de perdoar. Eu não quero perdoar. Eu não sinto no coração isso. Eu sinto ódio, raiva, rancor. Eu entendo essas emoções da natureza humana, principalmente da natureza decaída do ser humano. Mas perdoar não é sentimento. Perdão não deve ser confundido com decisões. Perdoar não é sentimento, perdoar é uma decisão. Da mesma maneira do amor. Amor não é fundamentalmente uma emoção. Amar é uma decisão, eu decido amar. Perdoar é uma decisão, eu decido perdoar. Então nós temos que entender isso. Ora, e é muito importante a gente compreender. Lá em Mateus capítulo 18, versículos 21
e 22, Jesus de novo fala sobre o perdão. Só que dessa vez perguntaram para Jesus quantas vezes se deve perdoar. 7 vezes? Porque Jesus tinha falado, perdoe até 7 vezes. Aí Jesus diz, 7 não, 70 vezes 7. Ou seja, quem perdoa não pode contar quantas vezes perdoa. Tem que perdoar. O perdão liberado liberta você. Quem não perdoa está se escravizando a um sentimento mau no coração. Quando a gente libera o perdão, a gente está se libertando, a gente está quebrando aquela corrente que nos prende. Ah, pastor Johnny, mas o outro vai querer me fazer de bobo. Não, não estamos dizendo para você ser um bobão, se deixar ser enganado. Não é isso, é dar o perdão. Isso não quer dizer que a gente vai ter atitudes tolas diante das pessoas que só querem nos ofender. É outra história. Mas a gente tem que liberar o perdão para que a gente possa ser liberado dentro do coração. Porque o perdão liberta. O perdão liberta você. O perdão é o que o Pai espera de nós. O perdão é aquilo que Deus quer de nós, perdoar. Então a gente tem que entender essa segunda lição, né? A primeira, né, perdão não é uma opção. A segunda, perdão não é um sentimento. Isso nos leva para uma terceira lição. Perdão é o que o Pai espera de nós. Ora, se o Pai Todo-Poderoso nos perdoou, Ele espera que a gente perdoe uns aos outros. Na oração que Jesus ensinou a gente a orar, Pai Nosso, Jesus disse, ao estarmos orando, para perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ora, quem muito foi perdoado, ama muito. Quem ama muito, perdoa. Então, perdoar é uma consequência do amar. E quando Deus nos ama muito e nos perdoou muito, deu Jesus Cristo. Então a gente tem que aprender a amar mais as pessoas e aprender a perdoar o próximo mais. Então nós temos que aplicar o perdão do próximo. Vamos tirar aquela ideia de que vou pagar com ele com a mesma moeda que ele me fez. Às vezes a gente tem essa ideia, não, eu vou fazer o que ele fez comigo, pagar com a mesma moeda. Não. Deus espera isso de nós. Deus deseja isso de nós. Porque ao perdoar, nós estamos nos parecendo mais com Deus. É isso que a gente tem que fazer. E isso nos leva para uma quarta lição. Perdão não é uma opção, perdão não é um sentimento, perdão é o que o Pai espera de nós, perdão gera mais perdão, é a quarta lição. O perdão é uma libertação, uma liberação, e você se liberta da pessoa que o feriu, que o magoou, e isso faz com que o perdão se torne uma corrente do bem. O perdão gera perdão. Pessoa perdoadora gera pessoas perdoadoras. Ah, pastor, mas tem gente que não é assim. Vão se entender com Deus e sofrer as justas consequências com Deus. Eu quero me parecer mais com Jesus. É difícil algumas vezes, porque aqueles a quem mais amamos, são aqueles que nos machucam de uma forma mais forte. Então, às vezes a gente reage trancando o nosso coração e não perdoando mais. Mas Deus diz, não, libera perdão. Aí você é liberto. E aí você recebe mais perdão nessa corrente do bem que vai aumentando cada vez mais para a glória de Deus. Ora, perdão não é opção. Perdão não é um sentimento. Perdão é o que o Pai espera de nós. Perdão gera mais perdão. E em quinto lugar, é preciso ter fé para perdoar. Voltando para aquele texto de Lucas capítulo 17. Quando Jesus diz, perdoe 7 vezes. Lucas 17, 4, a gente já leu. Mas se a gente continuar a leitura, Lucas 17, versículo 3 ao 5,
Quando eles ouviram Jesus dizendo isso, perdoe, 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 sabe o que é que os discípulos responderam, Lucas 17, versículo 5? Senhor, aumenta a nossa fé. É preciso ter fé para perdoar. Quando eles receberam o ensino de Jesus sobre perdão, eles pediram mais fé. Eles tiveram aquele discernimento que para perdoar eu preciso ter fé. E é necessário isso. Não é fácil perdoar. É preciso ter fé de que o perdão vai glorificar a Deus. É preciso ter fé de que o perdão vai me libertar. É preciso ter fé que o perdão vai me fazer bem. É preciso ter fé que o perdão vai me fazer crescer na fé. Então, amados, dentro da sua família, do seu casamento, da sua relação parental, o perdão precisa ser aplicado? Aplique. Peça mais fé a Jesus. Senhor, eu não consigo. A mágoa é forte, a ferida no coração é forte. Peça mais fé. E Deus vai lhe ajudar nesse processo de liberar perdão. No contexto da comunidade cristã, aquele irmão na fé que lhe machucou, que lhe magoou, que teve atitudes pecaminosas, que lhe ofendeu, aprenda a perdoar. Não coloque a sujeira debaixo do tapete. Aprenda a perdoar. E aprenda a receber perdão. Porque às vezes a gente é que magoa. Às vezes o agente causador da ferida sou eu, é você. Aprenda a pedir e aprenda a receber. Quando ele te ofende e te pede perdão, perdoe. E peça. Essa é a vontade de Deus. Meus amados, não é fácil, é difícil. Somente aqueles que têm a força do Espírito Santo no coração compreendem essa verdade e vivem uma vida perdoadora. Vamos praticar mais o perdão essa semana? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Quem é? Quem é aquele que você tem que perdoar? Quem é aquele que vai lhe pedir perdão e você vai receber o perdão? Deus nos abençoe nesse processo de transformação interna, porque a nossa esperança é ter Cristo formado em nós, a esperança da glória. Dá trabalho? Dá. Não é fácil não, mas nós estamos nos preparando para morar no céu, não é no inferno. Dá trabalho? Dá, mas se um segurando na mão de Jesus Cristo, do Pai, do Espírito Santo, e com outra mão segurando na mão dos irmãos, a gente vai longe, porque juntos chegaremos lá. Amém? Glória a Deus.